Olá, bem-vindos ao Plantão Enem 2019, uma parceria do jornal O Tempo com a Imagine, a maior plataforma de correção de redação do Brasil. Hoje nós vamos comentar sobre essa prova do primeiro dia. Já estamos aqui com a Jana Rabelo, Olá. Nossa querida professora de redação, que já tem muito tempo aí de parceria com a Imagine. Qual foi o tema da redação, Jana? O tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso aí. Então vamos lá, vamos começar já entendendo aí sobre esse tema da redação 2019. O que você achou, Jana? Foi inusitado? Acho que ninguém estava esperando, né, esse tema. Bom, não era um tema que a gente colocava nas bolsas de apostas da redação, né? Um tema um pouco mais específico nesse sentido. Dava para esperar alguma coisa de democratização do acesso à arte e aí se especificou com o cinema. Mas um tema que não foi de dificuldade muito alta para os alunos, eu creio, se eles refletiram sobre a questão da arte, da cultura, essa questão do desenvolvimento cidadão e democrático. A palavra mais importante, na minha opinião, é a palavra democratização. É a ideia de que todos devem ter acesso, todos no sentido mais amplo possível, independentemente de faixa etária, independentemente de capacidades físicas, independentemente, por exemplo, de região geográfica. Então, para os alunos que fizeram a prova, eu acho que a palavra mais importante é a palavra democratização. Era importante mostrar que, infelizmente, o cinema não é tão acessível para todos no Brasil. Então, a gente poderia se questionar que tipo de acesso é dificultado aos diferentes grupos que fazem parte da população brasileira. Nesse tema da redação 2019, teve sempre uma posição do INEP falando que não ia ser um tema polêmico, que a gente não ia ter polêmicas na prova. Você achou que esse tema é um tema mais neutro mesmo? Você acha que dá para pegar ali aquela questão dos cortes de verba da Ancine? Você acha que pode ter uma relação com isso ou sai muito do tema? Não é um tema extremamente polêmico, não é um tema que vai incendiar o Brasil, entretanto, era possível que se tomasse uma postura um pouco mais crítica. Nesse sentido, o fomento à produção cinematográfica brasileira, a popularização e a distribuição, acima de tudo, das obras cinematográficas, principalmente as brasileiras, era uma problematização possível. Então, eu não acho que seja obrigatório falar sobre a redução das verbas para a Ancine, que, se não me engano, foi de 43% para o orçamento atual, ou a tentativa de extinção do Ministério da Cultura, que era uma outra discussão possível, que é a responsável direta pela Ancine, mas você não era obrigado a ter essa postura tão crítica ou tão questionadora. Havia outros caminhos argumentativos também. A questão de, por exemplo, ter uma valorização muito grande do cinema internacional, que ocupa a maior parte das salas de cinema, que provavelmente também tem um custo aí maior, né, ocupando a maioria do tempo nas salas de cinema do que o cinema brasileiro. Isso é uma possibilidade, tratar essa questão da valorização do campo cinematográfico, tanto como ter mais obras sendo exibidas, ter mais incentivos, como também incentivo para o próprio mercado cinematográfico que emprega muita gente. Tem uma pegada aí de tratar essa questão na abordagem? Você acha que isso é importante? Sim, eu acho que é uma das discussões mais ricas que se pode apresentar, que é, assumindo, por exemplo, que a gente tem salas de cinema numa certa região, mas que tipo de produção cinematográfica chega ali? Há um predomínio, por exemplo, das produções cinematográficas norte-americanas, aquilo que a gente chama meio pejorativamente de cinemão? Porque nessa perspectiva, a gente tem até uma ideia para o repertório sociocultural. A competência 2, entre outros aspectos, avalia a nossa capacidade de usar os conhecimentos das várias áreas do conhecimento, e aí a gente pode usar o conceito filosófico de indústria cultural ou de cultura de massa, que foi criada pelo pessoal da Escola de Frankfurt. E eles estavam justamente refletindo sobre a chegada do cinema norte-americano à época na Europa e o domínio do mercado pelo cinema norte-americano. Fazendo uma analogia com a realidade brasileira contemporânea, a gente poderia falar, por exemplo, que a competição entre filmes brasileiros e filmes norte-americanos pela hegemonia das salas de cinema não é tão justa assim.
no final das contas, a gente precisa, no final das contas, garantir uma disputa um pouco mais igualitária por esse mercado. E nesse sentido, a Ancine tem uma importância muito grande, porque ela promove o fomento a essas obras cinematográficas brasileiras, e quando ela promove o fomento financeiro, infraestrutural e logístico, por exemplo, a gente pode diminuir o custo dessas produções e pode aumentar a distribuição, aumentando, portanto, também o acesso. Então, você poderia fazer uma discussão sobre a ideia de indústria cultural, essa cultura de massa, que, de certa maneira, às vezes, abafa a produção cultural brasileira. Eu acho, por exemplo, que uma maneira muito interessante de se começar a escrever sobre esse texto é uma estratégia de introdução que os nossos alunos da Imagine conhecem, que é a introdução por atualidade do tema. A gente já conversou sobre isso no nosso curso, que é falar de alguma coisa que está em discussão na sociedade brasileira. E a gente tem agora um sucesso estrondoso do Bacurau, que é um filme brasileiro. Então você poderia falar que o sucesso de Bacurau no Brasil suscitou a discussão sobre o acesso. Afinal de contas, Bacurau se passa numa cidade no interior do Nordeste brasileiro, entretanto, Bacurau não é exibido em todo o Nordeste brasileiro. Então a gente pode pensar nessa contraposição, nesse contraste. O cinema mostra essa realidade, mas não é exibido o filme nessas regiões. Então eu acho que é uma discussão muito interessante, a necessidade do fomento ao cinema nacional. Ótimo. Tem uma outra questão também, entre os textos motivadores do caderno, que fala sobre urbanização. Né? Então a gente tem ali uma questão de muita gente, muita concentração de cinemas, de pessoas em capitais, né? E pouco acesso ao cinema, acesso a outras manifestações culturais nas cidades de interior, nas cidades... tem algumas estatísticas que a gente consultou também antes de começar aqui a discussão, que mostra, por exemplo, que o norte do Brasil e o Nordeste tem pouquíssimas salas de exibição, projetos de exibição de cinema. E, na verdade, também, quando chegam obras a esses lugares, quando tem o cinema, frequentemente existe uma massificação dos filmes, você não tem muita diversidade. Que acesso é esse? Que democratização é essa se eu só tenho uma opção de filme? Então, a gente pode questionar até qual filme está chegando a essas cidades. Exato. E como relacionar, tem ele pode pegar algum repertório, por exemplo, da área de história, geografia, para tratar essa questão da urbanização? Bom, eu gosto muito, eu estava logo antes de vir para a nossa live, eu estava dando uma olhada, eu acho que é muito interessante, por exemplo, usar um conceito de um geógrafo, que é um dos maiores autores da área que a gente tem, que é o Milton Santos, e que ele fala de segregação espacial. Como é que a desigualdade social se traduz em desigualdade regional, né? A maior parte dos aparatos culturais no Brasil se concentram nas grandes cidades das regiões Sudeste e Sul. Nesse sentido, a gente poderia falar até mesmo que, numa cidade como Belo Horizonte, onde estão as salas de cinema? Estão, em geral, nas zonas mais nobres. Então, a ideia de segregação espacial, que é um reflexo urbano, no final das contas, da segregação regional e da segregação social, era um caminho interessante. A gente pode usar, por exemplo, a geografia para isso, tá? Pensando em outros repertórios socioculturais, eu não consigo não pensar, mais uma vez, na noção de indústria cultural e cultura de massa, em que a gente vê, por exemplo, a desigualdade de acesso a obras cinematográficas norte-americanas, do cinemão norte-americano, e, por exemplo, o cinema brasileiro ou o cinema latino-americano, para uma discussão um pouquinho mais ampla. Além disso, eu acho que é muito interessante também usar a obra de um sociólogo de que eu gosto muito, que é o Pierre Bourdieu. Quem é meu aluno na Imagine já ouviu falar dele várias vezes, que é o conceito de capital cultural. O que seria o capital cultural? Seria essa herança cultural das diversas classes sociais e como, majoritariamente, a gente só reconhece como cultura a cultura das elites. E aí tem uma crítica muito interessante a ser feita no cinema brasileiro e no cinema mundial. Que tipo de cultura está sendo mostrada? A cultura periférica está sendo mostrada? O cinema, ele é acessível na produção e na exibição para todos igualmente? Todo mundo é representado no cinema? E a gente ainda pode ter uma outra discussão. Recentemente, o governo federal anunciou um programa para tornar mais acessíveis as salas de cinema no Brasil aos indivíduos com deficiência visual,
aos indivíduos com diversas formas de deficiência ter salas e sessões mais acessíveis, fisicamente, por exemplo. Então, às vezes, a gente pode discutir até mesmo a questão da pessoa com deficiência, que foi tema do Enem de 2 anos atrás, então havia um certo entrecruzamento entre essas provas. Bom, então, seguindo caminhos gerais, as pessoas que são os meus alunos da Imagine sabem que eu gosto muito dessa ideia de grifar o tema, prestar atenção nas palavras-chave. Então, vamos lá. O tema era a democratização do acesso ao cinema. Então, vamos pensar na palavra democratização. Democratização é uma palavra muito interessante e a gente poderia usar a ideia de isonomia, igualdade de direitos. Moro eu em Belo Horizonte, numa zona urbana nobre, num bairro nobre em Belo Horizonte. Moro eu no interior do Piauí. Em teoria, o acesso à cultura e às artes deveria ser igualitário. Então, a gente poderia falar dessa ideia de uma isonomia, ou seja, uma igualdade de direitos. Na hora que a gente pensa em acesso, eu gosto que os alunos tentem ver a palavra acesso numa perspectiva mais ampla. Porque isso pode ser, por exemplo, o acesso geográfico, a ver a sala de cinema. Pode ser acesso no sentido mais físico. Essa sala ser acessível, por exemplo, com facilidade, segurança e conforto, para pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência física. Acessibilidade. Acessibilidade no sentido mais concreto. Sim. Ou os idosos também, há uma questão em relação a isso, ou as diversas outras formas de mobilidade reduzida ou de sentidos reduzidos. Mas acesso também pode ser acesso financeiro, porque o acesso à cultura no Brasil é caro, né? A entrada de cinema, proporcionalmente ao valor médio do salário do brasileiro, é muito alta. Então, como democratizar no sentido financeiro? E eu pensaria até mesmo democratizar no sentido de o indivíduo conseguir ver a obra, compreender a obra, mergulhar na obra. Que tipo de espectadores nós estamos preparando? O brasileiro médio é capaz e busca assistir às diversas produções cinematográficas, ou ele se limita, por exemplo, à grande indústria cultural, a esse cinema de massa? Então, eu acho interessante explorar os vários sentidos da palavra acesso. E cinema, obviamente, a gente está falando da obra cinematográfica, mas pode ser também o aparato cultural cinema, o espaço físico cinema, ou até mesmo a chamada 7ª arte, que é o cinema. Fazendo uma análise mais aprofundada dessas 3 palavras, eu acho que o aluno já teria algumas ideias. O texto 4 da coletânea apontava muito claramente para essa discussão da desigualdade na distribuição nas salas e um certo declínio do número de salas de cinema no Brasil. Eu lembro especificamente que ele falava que em 1997 a gente teve o ponto mais baixo no número de salas de cinema no Brasil e posteriormente, com a ascensão dos shoppings, houve um crescimento do número de salas de cinema. Uma outra discussão interessante por causa disso é a morte dos cinemas de rua. E, de certa maneira, aponta para uma discussão sobre desertificação, abandono ou esvaziamento das ruas brasileiras, né? As pessoas hoje vão majoritariamente ao cinema do shopping. Mas e o cinema de rua? Que acaba fortalecendo o pequeno vendedor de rua, fortalecendo a loja de rua, o restaurante que fica para a rua. Então, de certa maneira, o cinema também é uma maneira de fazer as pessoas circularem pelo espaço público. Nesse sentido, eu gosto muito de se usar o conceito de espaço público da Hannah Arendt. O espaço público, o uso do espaço público é o espaço da tolerância, é o espaço da diversidade. Se eu vou apenas às salas de shopping, né, às salas de cinema de shopping, existe uma certa homogeneização daquela sala de cinema. São indivíduos que pertencem à mesma classe socioeconômica, que têm mais ou menos o mesmo CEP. Então, de certa forma, é como se a gente tivesse uma elitização do acesso à arte. Já que a gente está falando de repertório sociocultural, eu gosto muito de usar a Constituição como repertório sociocultural. E a gente tem um artigo da Constituição que fala sobre cultura, que é o artigo 215, que trata dos chamados direitos culturais. As manifestações artísticas e culturais brasileiras, elas devem ser protegidas, promovidas e fortalecidas pelo Estado. Nesse sentido, você podia fazer até mesmo um contraste entre uma garantia constitucional aos direitos culturais e a não efetivação desse direito. Mas eu acho muito interessante que os alunos reflitam sobre como o cinema surge. O cinema é um grande desenvolvimento da Revolução Industrial, né? É a aplicação das técnicas
primeiro para registro do movimento, e o texto 1 falava sobre isso. Sim. Originalmente era uma pesquisa meio científica, uma curiosidade científica. Isso posteriormente se transforma numa arte. Então eu acho que a gente pegar essa ideia de que era um desenvolvimento científico, depois passou para o entretenimento, é uma arte, mas também tem a questão política do cinema, né? Porque o tema é democratização do acesso. O aluno podia passar um tempo da argumentação mostrando por que deveríamos democratizar o acesso ao cinema. E aí a gente tem que pensar que cinema é lazer. Lembrando, lazer é um direito social, está lá no artigo 6º. O cinema é uma arte, né? O cinema é entretenimento, o cinema pode ter uma função política. Eu gosto muito de indicar para os meus alunos, por exemplo, para refletir sobre questões econômicas, políticas, sociais e culturais brasileiras, que assistam a documentários. O cinema é também registro histórico, é só pensar, por exemplo, nos diversos filmes que foram feitos durante o nazismo e que serviram de memória e de registro daquele momento. Então, talvez, se o aluno quisesse, ele poderia fazer um contraste entre a relevância do cinema, e aí é interessante mostrar relevância para o entretenimento, para o lazer, para a diversão, obviamente, mas também a questão, né, a dimensão política, a dimensão social, né, eu ter contato com outras culturas e outras formas de vida, e eu pensaria também no cinema como uma questão econômica, porque a gente tem uma economia gerada pelo cinema. Ótimo. Então, temos uma pergunta do Cristiano Oliveira. O que eu posso colocar na proposta de intervenção? O que é a proposta de intervenção e o que ele poderia apresentar na proposta de intervenção? Na verdade, essa pergunta são duas perguntas ao mesmo tempo. Se eu tenho que fazer uma proposta de intervenção, é porque eu apresentei um problema. Então, quais seriam as problematizações possíveis? Fazendo uma listinha aqui. Você poderia falar que o acesso, no sentido físico, não é garantido a todos. Então, a questão da baixa acessibilidade, por exemplo, para indivíduos com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência em geral. Você poderia também falar de baixa acessibilidade no sentido geográfico, uma desigualdade na distribuição desses aparatos culturais. Você poderia falar também de uma desigualdade no acesso no sentido financeiro. Nem todos no Brasil têm condições financeiras, socioeconômicas de ir ao cinema. E, por último, a gente falaria de uma dificuldade meio que ideológica e política, se a gente é exposto apenas a um tipo de cinema, esse grande cinema, esse cinema de massa. Por que eu estou falando de problematização? Porque o Enem exige que a gente crie soluções para os problemas criados, ou seja, eu só posso fazer uma proposta de intervenção que seja coerente com a problematização feita anteriormente. Então, proposta de intervenção vai depender da problematização feita. Por exemplo, se o aluno colocou o aspecto de uma menor acessibilidade, no sentido de mobilidade ou acessibilidade a pessoas com deficiência, a necessidade, por exemplo, de uma atuação conjunta entre o Ministério da Cultura, ONGs de apoio às pessoas com deficiência, entre outros grupos, para, a partir da consultoria dessas ONGs, serem criadas salas mais acessíveis, pensadas de modo a incluir esse grupo. Se a gente está pensando no acesso no sentido geográfico, né, a desigualdade na distribuição das salas de cinema, talvez uma ação conjunta entre o Ministério da Educação e as secretarias estaduais e municipais de cultura, de modo que se criem espaços em que possam ser exibidos esses filmes. Nesse sentido, tem umas iniciativas muito interessantes em cidades médias e pequenas no Brasil, que é, eu não preciso necessariamente ter uma sala de cinema, espaço fechado com ar-condicionado. Eu posso aproveitar uma praça, um parque, crio uma estrutura mínima e exibo o filme ali. Então a gente falaria, por exemplo, de uma popularização do cinema. Isso poderia ser feito numa parceria entre o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, secretarias estaduais e municipais de cultura e, eventualmente, a iniciativa privada, uma empresa que quer patrocinar isso, que é o que a gente chamaria de parceria público-privada, PPP. Se a gente está falando da acessibilidade financeira, tem uma iniciativa que já existe no Brasil, mas pouquíssima gente sabe dela, e talvez ela tenha que ser um pouco mais divulgada, que é uma proposta de intervenção, que são os chamados Vale Cultura. O que é um Vale Cultura? Um empregador, uma empresa qualquer, quer dar para o seu funcionário um Vale Cultura. Um valor, em geral ali, pelo que eu sei, R$50, que tem que ser obrigatoriamente gasto em aparelhos culturais. Cinema, teatros, espetáculos em geral.
as empresas, quando aderem ao programa Vale Cultura, que é mantido pelo Ministério da Cultura, tem um abatimento nos impostos, o que a gente chama de redução ou incentivo fiscal. Então, a gente poderia ampliar o Vale Cultura, tornar essa iniciativa mais conhecida das diversas empresas, ampliar os incentivos a isso. E, por último, se a gente está falando de uma maior acessibilidade às diversas formas de produção cinematográfica, a necessidade, por exemplo, da Ancine subsidiar, apoiar mostras culturais, mostras cinematográficas ou a produção de filmes. Nesse sentido, a gente também tem uma possibilidade que eu acho maravilhosa, que é a implantação de aulas de cinema dentro da escola. Imagina, por exemplo, que dentro das aulas de literatura, dentro das aulas de história, se usem mais produções cinematográficas, de modo a fazer que o aluno brasileiro médio tenha acesso a outras obras cinematográficas que não apenas esse cinema de massa, esse cinema norte-americano que a gente está acostumado a ver nos shoppings, por exemplo. Da Fernanda Morato. O cinema é uma arte elitizada, pouco inclusiva social e economicamente. É isso mesmo? É isso. Correto. Uma das coisas que a gente poderia falar neste texto é a noção de elitização da arte. Eu não acho que é só uma questão do cinema, não. Se a gente pensar, o teatro também passa por isso. Dependendo do gênero musical, a música também passa sobre isso. O que eu acho mais interessante de tudo é que se mostre que a arte e a cultura no Brasil, infelizmente, são pouco acessíveis ao público em geral. E aí, nesse sentido, eu volto a citar o Pierre Bourdieu, sociólogo francês que eu adoro, e a noção de capital cultural. O fato de que nem todos no Brasil têm um acesso igualitário à cultura, nesse sentido de cultura que é a cultura erudita, reconhecida como cultura, e o quanto isso, no final das contas, é um elemento de exclusão social, um elemento de promoção da segregação social. Então, concordo com a Fernanda, sim, o cinema é uma arte elitizada, talvez mais elitizada do que outras. Ótimo. Vou pegar algumas perguntas também que têm uma relação. Usar o cinema novo e o Glauber Rocha como resistência social, é válido? É uma referência? É válido e é lindíssimo mostrar como é que esse movimento cinematográfico brasileiro, que é o cinema novo, que tem uma influência francesa grandíssima, mas o cinema novo é um repertório sociocultural muito interessante para mostrar como é que o cinema pode ser uma ferramenta de luta política, de reflexão social e de questionamento do status quo, do questionamento de como as coisas estão. Então, citar cinema novo, maravilhoso. Ótimo. Clívia Lisboa, citar a Escola de Frankfurt, é pertinente? Eu, na hora que vi o tema, eu recebi, né? Eu estava seguindo o INEP, o MEC nas redes sociais, na hora que eu atualizei o Twitter, eu falei assim, nossa, é a cara da Escola de Frankfurt, porque a Escola de Frankfurt, quando vai falar sobre indústria cultural, está justamente refletindo sobre essa entrada do cinema norte-americano e a difusão do American Way of Life, principalmente por meio do cinema, na Europa. Ótimo. Olha só, peguei aqui duas questões que eu achei bem interessante. A Laís Miranda gostaria de saber se eu poderia usar as plataformas de streaming como mecanismo de adaptação para acesso ao cinema. Bem atual, né? Ela teve uma pegada aí interessante. Sim. Eu acho muito legal essa reflexão da gente pensar que o cinema é uma arte, mas que ela não vai ficar congelada no tempo. Né? O cinema é uma arte, mas ela pode ter diferentes suportes. Né? Então, por exemplo, assim como o cinema no início, como dizia o texto 1 da coletânea, tinha um objetivo muito específico, meio que uma pesquisa, uma curiosidade científica, e depois se transformou em entretenimento, em arte, a gente pode pensar que os suportes também mudam, né? E nesse sentido eu acho que dava para usar um outro repertório sociocultural. Meus alunos vão se lembrar deste moço que eu vou falar, que é o Pierre Levy. O Pierre Levy é um grande pensador das novas tecnologias digitais, das chamadas tecnologias da informação e da comunicação, e é a internet, no final das contas, e ele fala, né, ele tem dois conceitos que eu acho que se aplicariam muito a esse argumento, e eu gosto desse argumento, que é a ideia de que a gente passa por um processo de virtualização. Os diversos aspectos da sociedade contemporânea estão sendo traduzidos do mundo real para o mundo virtual. Eu hoje talvez não precise ir ao cinema para ter acesso às grandes obras do cinema, né? Então eu tenho as plataformas de streaming e aí vocês assistem a várias. Eu acho muito interessante a gente romper esse preconceito, né? Ah, Jana, dá para estudar redação na plataforma de streaming, no YouTube, por exemplo? Super.
Na Netflix? Super. E tem um outro conceito do Pierre Levy que eu acho interessante para esse tema, que é o conceito de cybercultura. O fato de hoje a gente não conseguir mais diferenciar o mundo real do mundo virtual. Existe uma interligação, uma rede. E se o cinema é uma arte e é uma forma de entretenimento que as pessoas usam, é óbvio que eu vou buscar isso numa nova plataforma, num novo suporte. Então você pode mostrar até mesmo que o cinema se adaptou aos novos tempos e que isso não é necessariamente ruim, né? As plataformas de streaming, por exemplo, nos dão novas possibilidades de engajamento do público. Inclusive pode ser uma proposta de intervenção. Sim. É a tecnologia como uma ferramenta para ampliar o acesso. Sim. Poderia ser uma proposta? Pode. Essa é uma geração muito audiovisual. Na verdade, todos somos muito audiovisuais, né, em 2019. Mas você poderia mostrar que o cinema, por exemplo, nas plataformas de streaming, na internet em geral, ele é mais atrativo para os mais jovens. Eu acabo descobrindo coisas por meio da internet. Eu estava falando mais cedo com uma colega, comentando sobre o tema, a gente estava falando justamente sobre isso. O fato de como que eu posso usar as séries, usar os filmes que estão nessas plataformas como uma maneira de provocar uma reflexão do aluno. Eu, por exemplo, gosto muito de dar temas de redação a partir da exibição de filmes, documentários e séries. Então, eu acho que é um bom gancho para o aluno começar a pensar que o cinema é também uma ferramenta didática. Além de ter um papel social, como no Cinema Novo, além de ter um papel econômico, porque tem uma economia do cinema, ou até mesmo um uso mais social, eu conhecer a realidade do Brasil e do mundo. Ótimo. Clívia Lisboa, olha que interessante. Eu poderia usar a cyberpirataria, baixar filmes na internet? Poderia tratar desse assunto? Poderia. E aí, é por isso que eu acho a redação tão fascinante. Porque você poderia usar a cyberpirataria em dois sentidos. E os dois são igualmente bons se você souber argumentar sobre eles. Então, não existe um argumento certo ou errado, existe argumento bem fundamentado ou mal fundamentado. Você poderia falar, por exemplo, que a cyberpirataria ameaça o acesso ao cinema na medida em que rompe os direitos autorais, dificulta a arrecadação de impostos por parte do governo, dificulta, por exemplo, o levantamento de renda para essas obras cinematográficas e encarece o produto. Então você poderia ter essa perspectiva mais crítica, falar que a cyberpirataria ameaça o cinema. Mas você poderia também usar uma perspectiva meio inovadora, mais diferentona, mais ousada, mas igualmente boa se você quiser defender. Quer falar que a cyberpirataria ela é inevitável no século XXI. Na verdade, ela já está acontecendo desde o século XX, ela não é lá grande novidade e talvez seja uma grande forma de divulgação das obras cinematográficas. Eu lembro, por exemplo, quando estreou o filme Tropa de Elite. E o filme foi pirateado. E eu lembro do diretor do Tropa de Elite dando uma entrevista e falando que ele passou uma vez numa feira popular, dessas em que a gente compra DVD pirata, por exemplo. Ele viu o Tropa de Elite ali, que num primeiro momento ele estava bravo por ter visto a sua obra sendo pirateada. Mas que posteriormente ele achou muito interessante saber que um indivíduo que talvez não tivesse dinheiro para ir ao cinema e que estava lá naquela região periférica, teria acesso pelo menos à obra cinematográfica. Nesse sentido tem uma reflexão também do Paulo Coelho. Mas é óbvio, é uma analogia, porque ele estava falando de um livro. Mas ele fala que alguns dos livros dele só fizeram sucesso porque foram pirateados primeiro. A pessoa teve acesso à versão pirata, que com certa frequência é uma versão piorada do filme ou do livro, de menor qualidade, e posteriormente isso desperta a atenção do indivíduo procurar a obra original. Então eu acho que talvez seja uma discussão que você pode ir pelos dois caminhos. E aí você tem que escolher qual dos dois caminhos você consegue defender de uma maneira um pouco mais aprofundada e fundamentada. Então, não tem certo e errado. Tem bem fundamentado ou mal fundamentado. Bacana. A Rúbia, ela falou, usei o texto Menoridade Intelectual do Kant, conhece? Isso. Ele tem o conceito de maioridade e menoridade intelectual. Ela falou sobre a expansão marítima para afirmar que conhecer o novo é necessário. Explorar é necessário, né? No caso, explorar a cultura, e que o brasileiro tende a se conter com isso, tende a não buscar, né, explorar o conhecimento cultural, o conhecimento artístico. O que você achou? Eu acho que o conceito de menoridade em oposição à maioridade kantiana, né, na perspectiva do Immanuel Kant, vale a pena dar uma olhada depois nesses dois conceitos, é uma discussão possível, né? Por quê? O cinema pode ser uma ferramenta de expansão da consciência do indivíduo.
Nesse sentido, você poderia falar que parte do público brasileiro estaria no estágio de menoridade intelectual, porque faltaria a alguns dos brasileiros a autonomia e o desejo de expandir os seus conhecimentos. Um exemplo que eu acho muito interessante, tem um documentário que eu adoro, um documentário brasileiro que se chama Garapa. Ele retrata a realidade de famílias em situação de miséria no Nordeste brasileiro. Eu nunca, como um indivíduo que mora numa grande cidade brasileira, que pertence à classe média belo-horizontina, eu acho que eu nunca vou ver miséria naquele estágio se não vendo o filme Garapa. Então eu acho interessante o conceito kantiano de maioridade e minoridade, na perspectiva de mostrar que o cinema pode ser uma ferramenta de conhecimento de outros mundos, de outras realidades. Então é uma expansão dessa autonomia, dessa criticidade que está na maioridade kantiana. Essa história da gente ficar tentando adivinhar o tema do Enem, o que vai cair, gente, é uma questão de preparo e de atenção à realidade brasileira. Eu acho muito difícil que alguém tenha trabalhado exatamente esse tema. E mesmo que tenha trabalhado, na verdade, o que a gente tem que fazer é preparar os alunos para terem uma bagagem cultural, histórica, sociológica, filosófica, para escrever sobre qualquer tema, mesmo esse tema que foi meio inesperado, né? Uma das coisas que eu acho mais interessantes é quem prestou atenção na campanha de divulgação de Bacurau, os diretores fizeram questão de exibir o Bacurau em algumas cidades no interior nordestino que não tinham salas de cinema. Então foi uma proposta de intervenção que estava pronta, era só você prestar atenção no que estava acontecendo no Brasil. Então eles estendiam um lençol na praça, um projetor que era às vezes cedido por uma empresa. Então é muito interessante o quanto prestar atenção no mundo ao seu redor é uma forma de se preparar para a redação. Então nada dessa história de decorar estruturas. Gente, você tem que refletir sobre o mundo, prestar atenção nas aulas das diversas áreas, conseguir refletir sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, no final das contas. Temos mais uma pergunta aqui, Jaqueline Rodrigues. O Brasil tem tantos problemas de saúde, educação e etc., que algo visto como lazer não é prioridade democratizar. O que você acha, Jana? Bom, eu concordo e eu discordo. Eu concordo que o Brasil tem problemas como saúde, educação, segurança pública. Ótimo. Mas isso não faz da reflexão sobre o papel da arte e da cultura menos importante. Eu acho que a arte e a cultura podem, por sua vez, me ajudar a refletir sobre saúde, educação, segurança pública, né? Eu acho que é um tema interessante na medida em que o acesso ao lazer, entretenimento, diversão, o acesso à cultura e à arte são direitos. São outros direitos que nos são negados. Então eu acho importante essa reflexão. E eu estava agora, recentemente, no Twitter, dando uma olhada, né, vindo para cá, e uma das reflexões mais interessantes que eu li é, as pessoas que estão falando que esse tema é um tema superficial, não é. O cinema é uma arte revolucionária de questionamento político, social, econômico. Pensa a quantidade de documentários, por exemplo, que refletem sobre os problemas da segurança pública brasileira, a questão da desigualdade racial, da desigualdade de gênero, da desigualdade de classes sociais. Então, eu acho o cinema e as diversas manifestações artístico-culturais imprescindíveis para o Brasil que a gente vive hoje. São esses produtos, são esses objetos culturais que nos fazem enxergar de uma maneira um pouco mais esclarecida os problemas na saúde, na educação, na violência. Bacana. A Isadora Stephanie, não é um tema difícil, mas achei complicado de relacionar com os repertórios. É por isso que eu acho interessante que o aluno pegou o tema, ele comece a mastigar o tema. Né? Porque a gente pensa, por exemplo, a ideia de democratização. Democracia, o que é democracia? Acesso a direitos e cumprimento de deveres. Quais direitos estão ali previstos no acesso ao cinema? O direito ao lazer, o direito à educação, o direito à participação política, se a obra cinematográfica, por exemplo, propõe essa reflexão, o direito ao trabalho, se eventualmente eu trabalho, né, na indústria do cinema. Aí acesso. Acesso pode ser acesso no sentido geográfico. Aí eu lembro da segregação espacial lá do Milton Santos. Acesso pode ser acesso no sentido de mobilidade reduzida. E aí eu penso no conceito de capacitismo, que é o preconceito e a discriminação, direta ou indireta, com pessoas com deficiências. Eu vou pensar, por exemplo, acesso no sentido intelectual. O indivíduo ser capaz de compreender aquele filme.
poxa, então a educação brasileira não me prepara para consumir esses produtos artístico-culturais. Ah, beleza. Democratização do acesso ao cinema. Quando é que surgiu o cinema? O cinema surge quando as técnicas da Revolução Industrial começam a ser aplicadas. Tem uma alusão histórica aí. Ah, cinema, tem aquele pessoal da indústria cultural que refletiu sobre a cultura de massa, a divulgação do American Way of Life por meio do cinema. Então, é por isso que eu acho importante que a gente tenha um ensino mais reflexivo, um ensino menos com fórmulas, menos com estruturas e mais pensando em como pensar. E aí, nesse sentido, o repertório acaba vindo. Eu acho que é inevitável. Um aluno que teve aulas de história, que assistiu a aulas de geografia, que lê um livro da área de filosofia, ele consegue ir encaixando, se ele presta atenção no tema. Tem mais uma pergunta, Fernando Guilherme. Jana, cabe o conceito de gentrificação como exclusão de pessoas economicamente desfavorecidas? Tá. A gentrificação é um conceito que vem da área de arquitetura e urbanismo, né? Pensa sobre essa revitalização de centros urbanos seguida de uma elitização dos centros urbanos. Se você, ao longo do seu texto, fala sobre, por exemplo, as salas de cinema estarem majoritariamente concentradas nos shoppings, ou em regiões que eram degradadas e houve a instalação de uma sala de cinema e essa revitalização expulsou dali os indivíduos das camadas menos privilegiadas, dá para falar sim sobre gentrificação ou elitização dos espaços. Então, dependendo da argumentação, encaixa. Lembrando que o repertório sociocultural não é simplesmente colocar um conceito no texto. Você precisa articular aquilo com a sua argumentação. Então, se o seu texto passa por uma discussão sobre os cinemas estão majoritariamente em áreas elitizadas ou em shoppings, ok. Mas isso tem que estar articulado com a argumentação. Do Alan Clayton. Eu fiz um paralelo com a questão financeira, concentração dos cinemas em determinados locais, que é o que você acabou de comentar. Desigualdade, né? Exato. E a facilidade de acesso à internet, possibilitando o download dos lançamentos. Então, é aquela questão também da tecnologia, como uma ferramenta que possibilita ampliar o acesso. Sim, é uma discussão que eu acho uma discussão rica, porque vira uma discussão sobre desigualdade social, desigualdade de acesso, desigualdade regional, e uma perspectiva meio inovadora da internet. As pessoas gostam muito de meter o pau na internet, falar mal da internet, e de certa maneira a internet às vezes é mais acessível do que o cinema no sentido mais tradicional. Então você poderia falar dessa popularização do cinema, da obra cinematográfica e não do espaço cinematográfico, porque cinema tem essa certa ambiguidade por meio do acesso à internet. Jana, muito obrigada. Jana, maravilhosa, né? Perfeita. Eu queria agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. É sempre um prazer trabalhar com vocês, com o Tempo, com a Imagine. E eu queria dizer que esse papo não precisa terminar aqui. Caso você tenha mais alguma dúvida sobre a prova de redação ou sobre a prova de linguagens, você pode usar as minhas redes sociais lá no Instagram, @JanaRabelo ou @InstaJanaRabelo. Pode mandar dúvidas e eu vou fazer um post agora sobre a prova de redação do Enem 2019.